Ei, iluminada, cheguei para a gente poder fazer a nossa revisão juntas no dia de hoje. Nós estamos fazendo a revisão 1 do livro de exercícios e estamos na lição, então, 52. Lembra que a gente vai fazer a leitura até a gente finalizar a revisão das 50 lições, primeiras lições. A gente vai fazer a leitura das ideias principais, são sempre 5 ideias. E após a leitura, a gente vai entrar nos nossos 2 minutinhos de silêncio para poder refletir, na verdade, para interiorizar e também abrir o nosso coração, como eu disse ontem, para receber essa ideia principal, o coração da revisão do dia. No dia de ontem, a ideia central falava muito sobre desconstruir a maneira como a gente via, como a gente tem visto, como a gente tem olhado para as coisas e para o mundo, né? Porque a nossa maneira de ver é uma maneira ligada ao ego, é uma maneira egóica. E para que a gente possa ver com os olhos do Cristo, a gente precisa compreender que a gente ainda não enxerga, ou melhor, a gente ainda opta por enxergar com os olhos do ego. E ontem a gente conseguiu acessar esse lugar. Hoje a desconstrução ela vai ser principalmente ligada ao pensamento, porque na verdade é o pensamento que gera a visão, né? E é isso que a gente vai se recordar no dia de hoje. Então, a primeira ideia é a seguinte: eu estou transtornada porque vejo algo que não existe. Ele vai dizer, a realidade nunca é assustadora. Olha só, a realidade nunca é assustadora. É impossível que ela possa me transtornar. A realidade só traz perfeita paz. A realidade só traz perfeita paz. Essa realidade é interessante porque quando a gente lê isso, o ego já joga a gente para um lugar de mundo e de matéria, né? Mas lembra que ele está falando da verdade, ele está falando do que é real e nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. É por isso que ele está dizendo, a realidade só traz paz perfeita. Quando estou transtornada é sempre porque substituí a realidade por ilusões que inventei. As ilusões me transtornam porque eu tenho dado realidade a elas e assim considero a realidade como uma ilusão. Nada na criação de Deus é, de modo algum, afetado por essa minha confusão. Estou sempre transtornada por nada. Estou sempre transtornada por nada. Na segunda ideia ele vai dizer, eu só vejo o passado. Ao olhar à minha volta, condeno o mundo para o qual olho. A isso chamo de ver. Eu retenho o passado contra todos e contra tudo, fazendo com que sejam meus inimigos. Essa ideia a gente falou muito, lembro que a gente falou sobre a ideia da xícara, eu estou vendo essa xícara ou eu estou vendo as ideias e os conceitos e os pensamentos e as lembranças que eu tenho com relação a essa xícara, lembra? Lembra que a gente falou sobre isso? E então, quando ele diz aqui, eu retenho o passado contra todos e contra tudo, fazendo com que sejam meus inimigos. É porque eu não estou olhando para as coisas como elas são, eu estou olhando para as coisas como eu penso que elas são. Ou seja, trazendo o passado, é como se eu vestisse um óculos e na lente desse óculos está escrito passado, e eu já olho e cada pessoa tem uma etiqueta. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, aquilo é aquilo outro, esse ambiente, essa situação. E assim, eu vou transformando tudo ao meu redor em inimigos. Por que que eu tenho tanta dificuldade em perdoar? Em ver o meu irmão como inocente? Porque quando eu olho para ele, eu não estou olhando para ele. Eu estou olhando para alguma coisa que eu julguei que ele não deveria ter feito. Eu estou olhando para ele, estou julgando que ele me fez alguma coisa que reduziu a minha identidade, que me feriu, que me maculou de certa maneira. Porque eu acredito de fato que eu sou um corpo e que eu posso ser ferida, que eu posso perder alguma coisa de fato. Totalmente confundida com esse corpo.
Então, quando eu olho para esse irmão, para essa pessoa, para esse familiar, que eu julgo como um familiar, né, dentro do mundo fenomênico, como a gente diz e combinou como são as coisas, eu estou olhando para esse passado. E é por isso que eu só vejo inimigos muitas vezes. E é por isso que é tudo tão difícil. E ele vai continuar. Quando tiver perdoado a mim mesmo e lembrado quem eu sou, abençoarei a todos e a tudo que vejo. Por quê? Porque a criação é uma só. Nós somos todos uma única coisa. Não haverá nenhum passado, portanto, nenhum inimigo. E olharei com amor para tudo que falhei em ver antes. Então, quando eu olho com a mente una, e eu sei que todos nós somos uma única coisa, o único Filho amado de Deus, a gente cessa com a separação, a gente cessa com o processo mental de fragmentação, lembra que é mental? E o amor, ele nasce desse lugar, porque nós somos a mesma coisa. É por isso que a gente estende amor. É por isso que eu dou aquilo que eu recebo. É por isso que eu ensino aquilo que eu quero aprender. Porque não existe separação. Eu estou fazendo com o outro, na verdade eu estou fazendo comigo mesmo. Eu estou ensinando ao outro porque eu estou ensinando a mim mesmo. A terceira ideia. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Vejo só meus próprios pensamentos e a minha mente está preocupada com o passado. Assim, o que posso ver tal como é? Que eu me lembre de que só olho para o passado a fim de impedir que o presente desponte na minha mente. Esse é o medo, né? É o medo de Deus, é o medo do estado de presença, é o medo da nossa real natureza. Tamanha a nossa identificação com o ego. Que eu compreenda que estou tentando usar o tempo contra Deus. Que eu aprenda a descartar o passado, reconhecendo que ao fazê-lo não estou desistindo de nada. Porque na medida em que a gente foi se identificando com o ego e a gente foi trocando o que é real por irreal, o que é verdadeiro por aquilo que é mentiroso, a gente deu muito valor para o que é ilusório e para o que é mentira, né? E aí quando a gente começa a entrar em contato com o Curso em Milagres, e essa primeira revisão já traz, a gente já consegue conversar um pouco mais sobre esse assunto, a gente acha que a gente está perdendo alguma coisa, não é assim? Então, como assim eu vou perdoar? Como assim eu vou olhar o outro como igual? Como assim eu vou ensinar aquilo que eu quero receber? Como assim dar, quando eu vou dar, eu não vou perder? Porque isso não faz nenhum sentido do ponto de vista do ego. Então, Deus se torna um inimigo, porque tudo aquilo que o Espírito Santo vem nos convidar, a maneira como ele vem nos convidar a enxergar, como o livro-texto fala diversas vezes, é diametralmente oposto à maneira como o ego constrói o seu raciocínio dentro do mundo material. Então, na verdade, na medida em que a gente evolui, é isso, a gente tem medo de Deus. A gente, na verdade, inclusive a gente leu isso hoje no livro-texto, que eu achei bem interessante, eu até repeti essa parte, que ele diz da vigilância à paz, capítulo 7, aqui, ó. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti, percebe? Então, acreditamos no mundo ilusório e na separação, logo isso se tornou verdadeiro para nós, ainda que seja uma ilusão. Quando acreditas no que Deus não conhece, ou seja, Deus não conhece a ilusão, Ele não conhece a separação, Ele não fez isso. Então nós estamos acreditando em algo que Deus não conhece. O fato da gente acreditar em algo que Deus não conhece contradiz Deus. Então olha lá, o teu pensamento parece contradizer Deus, né? Ele chama de seu aqui em letra maiúscula. E isso faz com que pareça que o estás atacando. Então ele vai chamar de loucura, né? Nessa ideia diminuta e louca,
nós acreditamos que nós estamos contra Deus, como se isso fosse possível, mas na verdade nós somos uma coisa só com Ele, mas nós acreditamos, essa é a loucura, foi acreditar no inacreditável, por instantes. E todo esse curso é um processo que eu aprenda a descartar o passado, reconhecendo que ao fazê-lo não estou desistindo de nada, porque na verdade não há o que desistir, porque tudo sou eu e tudo é meu. Legal. Então vamos continuar. Lá na lição, na quarta ideia, melhor dizendo, para o dia de hoje, eu não vejo nada tal como é agora. Se nada vejo tal como é agora, pode-se verdadeiramente dizer que não vejo nada. Eu só posso ver o que é agora. A escolha não está entre ver o passado ou o presente. A escolha está meramente em ver ou não ver. O que eu tenho escolhido ver me custou a visão. Agora quero escolher outra vez para que eu possa ver. E por fim, a última ideia, os meus pensamentos, aí sim, não significam coisa alguma. Então, essa desconstrução desse pensamento. Eu não tenho pensamentos privados, aqui é uma desconstrução do que nós acreditamos que é o pensamento e que na medida em que a gente foi evoluindo ao longo das lições, a gente foi voltando o pensamento e procurando internamente o pensamento que é o pensamento de Deus dentro de nós. Nós fomos fazendo esse movimento de procurar os nossos pensamentos reais, ele vai chamar assim também. Mas para que a gente encontre os nossos pensamentos reais, a gente precisa entender que os nossos pensamentos não significam coisa alguma, os nossos pensamentos egóicos. E aí ele vai dizer, eu não tenho pensamentos privados. No entanto, só estou ciente de pensamentos privados. O que podem esses pensamentos significar? Eles não existem, portanto não significam nada. Contudo, a minha mente é parte da criação e parte do seu Criador. Será que eu não preferiria me unir ao pensamento do universo, a obscurecer tudo o que é realmente meu, com os meus lamentáveis pensamentos privados sem significado? Então, vamos juntas nesse silêncio desconstruir, ou melhor, não é nem desconstruir. Talvez o que eu quis dizer com desconstruir foi a ideia, né? Essa ideia que nós construímos de que nós temos pensamentos privados e que eles são muito importantes para nós. Acho que é isso. E, na verdade, acho que agora, nesses próximos 2 minutos, eu convido você a simplesmente entrar nesse lugar que é o céu, a gente já sabe, que é esse estado de paz, de silêncio, e ir atravessando todos os pensamentos egóicos, todos os pensamentos assim chamados privados, para que a gente possa encontrar os nossos pensamentos, que são os únicos reais. Vamos juntas? Então se ajeita aí na sua cadeira, respira fundo, se você puder feche os olhos e desfrute dos próximos 2 minutos.
finalizamos mais um dia juntas. Vem voltando, se movimentando, abrindo os olhos. E que essa revisão continue contigo ao longo do dia, te protegendo e te iluminando. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã. Um beijo no seu coração e até lá.